Eu gostaria de fazer uma pergunta, irmãos. Existem hoje pessoas que estão na graça, estão no entendimento da graça, que ainda são escravos? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Sim. Na minha opinião, também é assim. Muito escravo. Cada dia aumentando mais. Exatamente. Eles vêm com as algemas e eles lutam muito para tirar essa algema. Eles ficam muito vazios. Tá dando até cria. Eles ficam desesperados com medo de perder as algemas. Vou fazer outra pergunta, então. Pegou com ele. A escravidão, para vocês, consiste no fazer ou no ser? No ser. No ser. A escravidão consiste no fazer ou no ser? Exato. É no ser. Para mim é no ser. Eu tô meio em dúvida. Deixa eu pensar. Eu acredito que é no ser, né? É no ser. Tá na mente. Porque o fazer, você Ser pode tá na fazer... mente, né? Mas, às vezes, eu tô fazendo para mim ser algo também, né? Tem esse lado. Então, mas a escravidão está no ser, não é no que você está fazendo. É no ser. É isso mesmo. Você se sente escrava, você é escrava, você não se faz de escrava. Eu posso fazer um bolo para distribuir com amor, na liberdade, como eu posso ser obrigada a fazer um bolo, como eu posso fazer um bolo só para me aparecer. Aí é o ser, né? Aparecer já é o ser. É no ser. O fazer o bolo não mudou nada. O que mudou é o ser. O sentido da coisa. O sentido da coisa. Então, se você pega a história do povo de Israel, vocês acham que eles eram escravos por aquilo que eles faziam ou eles eram escravos por aquilo que eles estavam sendo? Pelo aquilo que estavam sendo. Eu acho que era pelo que eles estavam sendo, o que eles faziam. O que eles faziam era consequência do que eles eram. Pois é isso aí. Eu acho que é sendo também. Exatamente, irmãos, exatamente. Sabe por que a gente chama atenção a respeito disso, irmãos? Sabe por quê? Porque a grande maioria entende que o escravo é aquele que faz a coisa errada. Não é. Então. Entendeu? A grande maioria entende isso aí. O escravo, ele é escravo porque ele está indo na Assembleia de Deus, está dando dízimo lá, ele é escravo porque ele está cantando no louvor, porque ele está debaixo da ordem do pastor. Aí ele sai de lá, da Assembleia de Deus, por exemplo. Fala, bom, agora eu estou na graça. Beleza? Isso liberta a pessoa? Não. Mas mesmo. muitos acham que isso é a libertação. Isso é a libertação. Pois é. Entendeu? Então, ele continua sendo o quê? Escravo. Enquanto tem uns lá... Inconsciente. São livres. Pode ser assim? Pode ser assim. Pode ser. Tem uns lá... Então nós observamos Israel, por exemplo. Israel, a gente fala assim, o povo de Israel, o povo judeu, eles ficaram 400 anos escravo no Egito. Beleza, ninguém discorda disso, né, irmãos? Porque está escrito na Bíblia, não está escrito? Ficaram 400 anos escravo do Egito. Aí Deus fala assim, Moisés, nós precisamos libertar esse povo da escravidão. Então, para nós libertarmos esse povo da escravidão, nós precisamos trazer eles para adorar no deserto. Porque esse povo chega no deserto, eles não estão mais no Egito. Mas eles ficaram 400 anos ali, por quê, irmãos? Porque quando eles saíram do Egito, eles deixaram de ser escravos? Não. Eles eram escravos do Egito ou eles eram escravos do entendimento deles? O que vocês acham? Do entendimento.
do entendimento. Entendeu? Então, hoje, se uma pessoa não for liberta no ser dela, no entendimento dela, irmão, não importa onde ela esteja, que ela vai ser escrava. Ela pode estar na graça, pode estar na religião, pode estar na universal, pode estar no candomblé, pode estar na macumbaria. Se ela não for liberta no ser, ela vai continuar sendo escrava. Ela muda os hábitos dela, ela muda as formas de fazer as coisas. Ah, antes eu fazia isso, agora eu não faço mais. Antes eu era escravo de dar o dízimo. Hoje eu sou escravo de não dar o dízimo, mas eu continuo o quê? Escravo. Entendeu? Antes eu era escravo, por exemplo, de uma prática tal. Agora eu condeno aquela prática tal, eu sou escravo da não prática. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Louco. Então, a pessoa, ela muda de local, ela muda de religião, ela muda de convivência, ela muda de amigo, ela muda de pessoa, mas ela não se liberta, porque ela não tem entendimento de quem ela é. Por isso, a importância de nós falarmos do evangelho orgânico. Orgânico. Eita, glória. Entendeu? Porque o evangelho da religião, esse evangelho histórico, ele não liberta ninguém, irmão. Desculpa estar falando isso, ele não liberta ninguém. Ninguém. Ele tira uma pessoa de uma condição de escravo numa igreja, num determinado local, e coloca a pessoa de condição de escravo em outro local. Mas ela não liberta ninguém. Isso aconteceu com Israel. Israel, eles poderiam ter as melhores condições. Eles diziam, nós somos filhos de Deus. Tem alguma dúvida que o povo de Israel era o povo escolhido de Deus? Não. Em que período da história do povo de Israel eles foram livres, irmãos? Sendo que eles eram filhos de Deus. Em nenhum período eles foram livres. Nenhum. Estão aprisionados. Eles nunca foram libertos. Entendeu? Mas eles eram um povo que traziam para si o quê? Somos o povo escolhido de Deus. Mas em nenhum momento eles viveram livres. Nenhum momento. Não tiveram essa consciência, né? Não tiveram essa consciência. Entendeu? Até quando Jesus vem, ele encontra o povo de que jeito? Escravo. O Paulo encontrou o povo de que jeito? Quando Paulo começa a pregar a graça. De que jeito que o povo estava? Escravo ainda, entendeu? Então, poucos entenderam o que é essa liberdade de filho. Então, era assim, irmãos, olha, quem cumpria a lei era escravo da lei. Quem não cumpria a lei era escravo porque não cumpria a lei. Tem alguma relação com o que está acontecendo hoje, irmãos? Tem. 100%. 100%, entendeu? Então, a pessoa ela era escrava da lei, entendeu? A lei escravizava a pessoa e aqueles outros eram escravos porque não cumpriam, eram escravos porque não cumpriam a lei. Por que isso acontecia? Porque o certo e o errado não liberta Ninguém. Entendeu, irmão? Top demais. Glória, aleluia, Jesus. Então, quando nós pegamos aqui o entendimento dos irmãos aqui, que tiveram essa revelação, irmãos, começa assim, olha. Quem você é? Essa é a grande pergunta. Quem você é? Eita, glória. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sou filho. Eu sou filho. Então, qual que é a sua formação? Do que você foi formado? Eu sou formado do sêmen de Deus. Qual é seu DNA? Qual é o seu DNA? Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Da onde você veio? Da onde você veio? Eu vim de Deus. De Deus, graças a Deus. Entendeu? Onde que é a sua pátria? No céu. No céu. Entendeu? Olha a condição de um livre, como que é. Entendeu? Então você está aqui para que essa família seja para você algo que te abençoa? Não. Pelo contrário. Eu sendo abençoado, eu vou ao celeiro do meu pai
e resgato as coisas que os meus irmãos ainda não sabem resgatar e trago para sustento da minha família. Aleluia, Jesus. Amém, irmão? Querido. Amém. Fale, meu Fred. Vai ficar com a mão levantada aí. Ela quer Ai, falar. até esqueci. Até esqueci que a mão estava levantada. Ela quer Eu falar. só queria acrescentar que apesar das igrejas não trazer essa liberdade, a graça e ensinar essa liberdade, tentar mostrar essa liberdade, a liberdade ela acaba sendo individual. A pessoa é individual. Depois que ela entende essa liberdade, depois que ela entende a árvore da vida, a diferença da árvore da vida, da árvore do certo e errado, ela encontra essa liberdade. Então, se pegar uma pessoa que entendeu a árvore da vida, entendeu essa liberdade, se você colocar ele numa cela, no presídio, ele vai ser livre lá dentro. Enquanto muitos aqui fora estão falando que tão solto, mas estão aprisionados. Então, essa liberdade é uma coisa interna, individual, que a gente que revela para cada um. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vou lá. Eu não preciso de apertar, não, só levanta a mão aqui. Mas aqui, eu estou pensando aqui. Então, tem muitos irmãos que a gente tem depois que nós viemos do sistema para a graça, a gente fala, eu estou vivendo a graça, eu conheci a graça, eu sou da graça. Então, é um termo assim, meio que inadequado, vamos dizer assim, nesse caso, porque eu, por exemplo, quando eu estava no sistema, eu entendia que eu estava em graça também, que eu vivia a graça. Só que a libertação, ela é um processo, né? Aí porque isso está ficando tão maçante que está virando um novo sistema, na minha opinião, sabe? Por isso que o evangelho orgânico, ele veio assim, para acrescentar na nossa vida, veio como um presente de Deus, assim, um mimo de Deus para nós, porque está virando uma confusão esse meio. Porque é exatamente a resposta a isso que o irmão Arlindo falou aí, ó. Estão sendo escravos do não viver a lei e tá brigando e tá essa confusão toda. Top demais, top mesmo. É que o povo ainda não entendeu o que é ser filho, o que é ser livre, né? Isso. Então fica essa briguinha aí. Irmão Paulo levantou a mão aí. Assim, irmãos, eu ali, aquela passagem ali, os irmãos entenderam o que acontece. Quando tu se condena a ti mesmo, tu é escravo. É isso. O que o Evangelho da Graça traz para nós? Traz uma liberdade, ele tira a condenação. Quando quando é tirada a condenação de ti, tu deixa a posição de escravo. Deixa aquela condição de escravo. Porque alguma coisa sempre está te cobrando em cima de ti. Nossa, sempre está sendo cobrado. Quando tu vê o evangelho orgânico, o evangelho orgânico também vai te tirando aquela condição de escravo. Porque no momento que tu vai entendendo que aquilo que tu estás vivendo, tu estás vivendo Deus, tu não se condena, então tu vai cada vez tendo mais essa liberdade. Então essa liberdade é isso que realmente tira aquela condição de escravo. O povo de Israel, eles saíram do Egito, mas continuaram na mesma condição de escravo. No Egito, eles eram escravos. Mas quando eles saíram lá do Egito, no deserto, eles continuaram na mesma condição de escravo. Porque eles não tinham liberdade na mente. Eles não entendiam o propósito de Deus na mente deles. Então, hoje a mesma coisa, irmãs e irmãos. Hoje a mesma coisa. As pessoas, quando ela não entende o propósito de Deus nela mesmo, ela continua na mesma posição de escravo, de servir a Deus, de buscar a Deus no monte, de fazer sacrifício. Então, tudo isso, essa condição ele não aprova. Ele diz, eu sou um miserável, sou o verme de Jacó, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, isso tudo vai levando ele à miséria,
a um ser sempre miserável, um ser sempre desgraçado, né? Como diz o verbo, né? Verdadeiro. Então, por que eu citei essa passagem em Romanos 14, 2, 23? Ali, o apóstolo Paulo diz, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo, naquilo que, né, então tem gente, não come carne, eu não vou comer carne porque, eu estou em pecado. Então, se tu se condena mesmo, se tu faz isso, então tu comete pecado mesmo, porque tu tens uma mente corrompida mesmo. Amém, queridos? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me